já notou que o ponto fraco de todo ser humano, com raras exceções, é a sexualidade? 3 são os poderes que Satanás nos ataca. O mundo espiritual vai nos atacar porque são fragilidades em nós. Primeiro, o dinheiro ou o poder. Pode inverter. E a sexualidade. Sendo que para você ser atacado no dinheiro, você tem que ter dinheiro. Você, para ser atacado no poder, você tem que estar no poder ou tem poder. Mas a sexualidade é algo que está inerente a você. Você não precisa estar. Você tem sexualidade. A gente se perde nas coisas nossas, porque nós não nos controlamos. E o Paulo vai falar sobre obras da carne. Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 16, ele vai discorrer o fruto do Espírito e as obras da carne. E dentre as obras da carne vai falar glutonaria, feitiçaria, idolatria, mas vai falar o quê? Fornicação, adultério, prostituição. Vamos ver que essa parte da sexualidade é justamente, eu botei a serpente por lembrar de Eva. Mas Adão e Eva caíram no pecado da sexualidade. Eu não sei qual foi o pecado que eles caíram. Eles comeram o fruto da árvore do bem e do mal. Agora, o que significaria para nós o fruto da árvore do bem e do mal? Mas Deus mandou o homem crescer e multiplicar. Então, o problema não foi o sexo. Verdadeiramente, o problema não foi o sexo. E nunca será o sexo. Agora, o problema do sexo não é o sexo. O problema do sexo é o que você sente pelo sexo, é o que você sente no sexo, é o que você faz por sexo. Parece até a música do Traje Rigor, né? Sexo. Eu não vivo sem sexo, me dá sexo. E é verdade, porque a parte da sexualidade, ter sexualidade é normal. Preste atenção. Sexualidade é inerente ao homem. Agora, sexualismo é o uso indevido e exagerado da sexualidade. Sexualidade faz parte da sua natureza, até porque nós somos seres reprodutivos ou reprodutórios. Mas o sexualismo não. O sexualismo é o uso indevido, é o uso errado, é o uso fora do padrão, porque Deus nos fez em um padrão, é fora do padrão. Quando os saduceus lá falam para Jesus assim, uma mulher teve 7 maridos e todos morreram, não suscitaram filhos. Quando eles forem para os céus, ela vai ser esposa de quem? Entenda que a questão ali não era a questão institucional, não era a questão casamento, era uma questão justamente de união de corpos. Vamos entender, o casamento ele passou a existir a partir da evolução social do ser humano. A partir do momento em que contratos sociais começaram a ser, de todas as formas, exigidas. Se você pensar nos homens primordiais, lá atrás não existia casamento da forma como nós temos. Hoje o casamento para nós virou instituição, mas Deus não institucionalizou o casamento. Alguém fala assim, não, Deus instituiu o casamento. Não, Deus não instituiu o casamento. Não. Deus instituiu a união entre homem e mulher. O que Deus fez foi a mulher para o homem e disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma quê? Uma noiva. Far-lhe-ei uma esposa. Far-lhe-ei o quê? Uma companheira. Uma esposa? Não. Uma companheira idônea, uma igual. Farei uma igual a ele, do mesmo gênero humano, mas no gênero feminino. Um ser. Então vamos entender uma coisa. Deus não instituiu o casamento. O casamento foi uma decorrência do crescimento da sociedade, de um crescimento. Eu estou estudando antropologia para falar disso, tá, gente? Presta atenção. O casamento foi criado para que se houvesse propriedade sobre a mulher. Olha bem a história do casamento. O casamento ele foi gerado de forma jurídica, com testemunhas, para que um homem mais forte... Você vai ver você vai ver na Europa, gente, você vai ver na Europa, na Idade Média, durante a Idade Média, a lei da burguesia, ou a lei do Burgos. O que é a lei do Burgos? A lei do Burgos era, quando o rapaz casava com a mulher virgem, o dono daquela terra, ele tinha direito à primeira noite. Olha bem, gente, você vai ver isso em filme, isso é uma verdade. O homem, o burguês, ele tinha direito à primeira noite de sexo do marido. Era um trajante, por isso que muitos casavam escondidos, para que não desse o direito. Mas só que isso constituía um crime, porque era um direito que o rei dava aos burgueses, ao dono da terra, aos condes, aos viscondes, aquela galera toda. Então funcionava isso. Por quê? O casamento passou a ser jurídico para justamente comprovar e provar
o contrato entre um homem e uma mulher, porque antigamente não havia isso. A coisa era feita muito mais simbólica no sentido estrutural da sociedade para que houvesse ordem. Olha que quando fala assim a lei do divórcio, Jesus fala assim, no princípio não era assim. Moisés nos deu a carta de divórcio, mas no que ele está dizendo assim? Isso foi um acréscimo jurídico, porque no início não se precisava disso, as pessoas eram fiéis umas às outras. Com o crescimento da humanidade, com o crescimento das possibilidades, cresceu-se a libido e a degeneração, mas no princípio não era assim, ninguém nunca pensou em largar um do outro. Por isso que a palavra de Deus assim, por isso deixará o homem, na verdade, uma narrativa de Moisés, e Moisés faz agora uma parte, diz, por isso deixará o homem pai e mãe. Ele faz um comentário. Por isso deixará homem pai e mãe, anunciar sua esposa e serão uma só carne. O intuito da junção do homem e da mulher é voltar a ser o que era. A Eva foi tirada de Adão. Quando a mulher volta e une-se com o homem, ela passa a ser uma novamente. E o divórcio faz o quê? O divórcio rasga aquilo que foi unificado. Só que aquilo que foi unificado, não... mas Deus não separou Adão de Eva? Sim, mas quem separou, quem criou Eva do ser Adão foi Deus. E quem separou o homem da mulher foi o homem. E aí é por isso que diz, aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Mas vamos falar de sexualidade e não simplesmente de casamento. Mas vamos lá. Muitas pessoas se casam para fazer sexo de forma legal, né? Porque aí se eu casar, ok. Outros se casam para se livrar do pai e da mãe. Mulheres que se casam para largar pai e mãe, para justamente poder viver com o marido e ter vida sexual. Só que vamos entender uma coisa, gente, com toda a sinceridade, com toda... o sexo é um tabu na igreja. É um tabu de diversas maneiras. Primeiro, o sexo ele é só espiritualizado. E ele é espiritual. Assim como o dinheiro, o sexo não é tratado de forma técnica. Ele não é falado de forma psicológica. Ele não é falado de forma sociológica, ele não é falado de forma emocional. O sexo na igreja, ele é sempre assim, ó, um mandato de Deus. Eu quero esse mandato de Deus. Aonde na Bíblia os apóstolos vão colocar ordem nas comunidades gentílicas, presta atenção, o apóstolo Paulo principalmente, que é um judeu com comunidades não judaicas, o apóstolo Paulo, para trazer ordem, ele cria alguns padrões doutrinários, não divinos, doutrinários, com base, é claro, na Torá, com base na palavra de Deus para um judeu, e diz para o marido, marido, ame as suas esposas como Cristo amou a igreja. Mulheres, respeitem os vossos maridos, estejam submissas a eles. Pais, não... Então, entenda o que Paulo fala sobre isso. Se alguém aspira psicopata, boa coisa, mas seja esposo seja marido de uma esposa só. Então, vamos entender uma coisa. Nós vamos lá. Nós colocamos uma instituição casamento, quando, na verdade, casamento não é uma instituição. E nem família é uma instituição. Família é algo instituído por Deus. Aonde está na Bíblia? Eu quero isso nos primórdios da Bíblia. O que você lê no Novo Testamento são os apóstolos colocando ordem nas comunidades gentílicas, para que eles pudessem entender essa questão. Mas família não é uma instituição. Família é uma decorrência natural de dois seres que se amam e aceitam e querem viver juntos para sempre, até que a morte os separe. Você entende isso? O que é família? A Joaninha casa com o Pedrinho. A Joaninha e o Pedrinho se amam e vão viver para sempre. Normalmente eles vão se procriar, vão fazer sexo, eles se amam, eles terão desejos, eles vão fazer sexo, eles vão praticar sexo, eles vão ter filhos. A partir de então, a Joaninha e o Pedrinho agora terão uma coisa que eles nunca tiveram na vida, que é o quê? Maternidade e paternidade. A partir daqui, a mentalidade deles vai mudar, porque então era eu para ela e ela para mim. E agora não tem mais eu para ela e ela para mim. Agora tem eu para ela para mim e nós para o nosso bebê, a nossa bebezinha. Então vamos entender que a partir desse momento que há um fruto desse amor, agora a paternidade e maternidade que não existia nesses dois seres. Então esses dois seres agora não são só dois seres
únicos, eles têm agora uma terceira, uma quarta, uma quinta, e tem gente que vai tendo filho, só Jesus. Então, naquele momento, a configuração mental deles muda totalmente.